Olá, bem-vindos à reunião de fechamento da segunda etapa. Eu sou a professora Simone, professora de matemática dos sétimos E, F e G. Vou apresentar a vocês tudo o que foi trabalhado nessa segunda etapa. Capítulo 4. Ampliando o conhecimento sobre números, conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais vem acompanhando os nossos alunos desde o quarto ano. Só que agora, os nossos números racionais são positivos ou negativos. Esses valores foram representados de formas diferentes, foram representados na reta numérica, pudemos fazer a comparação maior, menor ou igual e desenvolvemos operações entre eles, operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e suas propriedades, potenciação com expoente negativo e raiz quadrada. Todas essas operações foram reunidas nas expressões numéricas, com o objetivo de determinar um único valor. Para o fechamento desse capítulo, nós tivemos o tratamento da informação. No tratamento da informação, trabalhamos com a média aritmética, onde os nossos alunos tiveram situações, problemas que forneciam dados que deveriam ser calculados, determinando aí a média aritmética. Só que esses dados e essas médias deveriam ser representados através de um gráfico de barras e logo eles tiveram aí que fazer a construção desse gráfico, as barras e a representação da média. Após o capítulo 4, tivemos o capítulo 5, Letras para aqui. Um capítulo muito esperado para os nossos alunos de sétimo ano, porque eles chegam com aquela vontade de descobrir o valor de x. Qual é o x da questão? E é nesse capítulo que começamos a falar das expressões algébricas, traduzir uma linguagem para a linguagem matemática, traduzir um valor desconhecido para a representação de uma incógnita, a equação através de um princípio de igualdade. Então, se a minha balança está em equilíbrio, eu posso representar por um cálculo? E qual que é o nome desse cálculo? É uma equação? Tudo isso foi desenvolvido nesse capítulo. Eles viram as equações do primeiro grau como uma incógnita, conseguiram desenvolver essas equações usando as operações inversas como base de resolução, e essas equações também estavam linkadas a situações problemas. Então, descobriram as soluções de problemas através do desenvolvimento das equações. Tudo isso foi avaliado através dos critérios de avaliações. Tivemos duas avaliações trimestrais, a avaliação trimestral 1 e a avaliação trimestral 2. Tivemos a avaliação da produção acadêmica, dividida em duas APAs. A APA 1, sobre operações com números racionais, no Google Classroom, onde tivemos um escape, uma investigação de expressões numéricas que foram desenvolvidas no nosso livro SME. E após isso, um documento enviado no nosso Moodle. E a APA 2, sobre média aritmética e construção de gráficos. Foram situações problemas onde os nossos alunos tiveram que calcular a média e representá-la graficamente. Tudo isso desenvolvido no Moodle. E após essas avaliações, tivemos a avaliação qualitativa, que é um questionário de autoavaliação que o aluno responde através do seu desempenho na etapa. As avaliações trimestrais vão de 0 a 3 pontos cada uma, com o peso 5. A avaliação de produção acadêmica vai de 0 a 3 pontos com peso 10. Nós tivemos duas, cada uma com intervalo de 0 a 1,5. E a avaliação qualitativa vai de 0 a 1 com peso 10. Essas avaliações formam, então, a nossa média da etapa. Aproveito aqui para falar do apoio pedagógico. Nós temos apoio pedagógico de matemática todas as quartas e quintas-feiras com a professora Beth. A professora Beth faz um acompanhamento direto com nós, professoras de matemática. Tudo que está sendo desenvolvido em sala de aula, ela está acompanhando, desenvolvendo, aprimorando nas nossas aulas de apoio.
E é muito importante. Se você não foi convocado para a aula de apoio, eu estou agora te convidando. A aula de apoio é de um modo híbrido. Se você está em casa, você tem o link de acesso. E você está no presencial, a professora Beth também está no presencial e você pode acompanhar. São disponíveis no nosso Moodle lista para acompanhamento dessas aulas. E assim você pode anotar as suas dúvidas e esclarecer durante o momento de aula. Nós temos as quartas-feiras, das 13h40 às 14h30 e as quintas-feiras, das 15h20 às 16h10. Então, aproveito novamente. Se você não foi convocado, eu estou te convidando. Participe das nossas aulas de apoio. Você vai ver, é muito bom estudar e ter um acompanhamento de uma professora. Naquele momento da dúvida, ela está ali para te auxiliar. Aproveite essa oportunidade. E se eu fiquei de recuperação? Se você ficou de recuperação, atenção nos seus avisos. A aula de recuperação é uma aula obrigatória. Também de modo híbrido? Sim. Você que está no presencial pode aí assistir e ter a sua aula de recuperação no colégio. Se você está em casa, nós teremos a transmissão ao vivo. Ok? Não esqueçam de olhar a apostila de recuperação. Lá consta uma lista de exercícios. Desenvolva essa lista antes da sua aula. Anotem as suas dúvidas, porque às vezes durante a aula a gente esquece as nossas dúvidas e fala: nossa, poderia ter perguntado. Então, se você está aí desenvolvendo a sua lista de recuperação, anote no cantinho qual é a sua dúvida, porque assim fica muito mais fácil dessa dúvida ser esclarecida. As provas serão online pelo Google Classroom, tá? Não esqueçam que você precisa estar logado no e-mail maquinzista. Mas que dia que é a aula? A aula de matemática de recuperação será dia 16 de setembro, das 14h30 às 15h40. E a avaliação de matemática será no dia seguinte, dia 17 de setembro, e estará disponível das 14h30 às 16h30. Então, atenção nos horários e atenção nas datas. Caso você tenha alguma dúvida, quer esclarecer algum ponto, por favor, fico à disposição. Nós temos aí o link disponibilizado na circular ou esse link que está aí embaixo. É um link do Forms. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. Não vou conseguir responder de imediato, pois estarei presencialmente com os outros pais. Mas, durante a semana, pode ter certeza que retornarei a sua pergunta, retornarei com a resposta com relação às OAEs. As OAEs te encaminharão. Mas, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma reunião, me coloco à disposição. Quero agradecer toda a parceria de vocês e deixar aqui um versículo. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Então lembre-se, vocês não estão sozinhos nessa caminhada, nós estamos juntos. Então, contem comigo. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, se tiver algum questionamento, por favor, estou aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, porque Ele está com a gente. Professora Simone.